Melhor, né? Boa noite, Daniela, bem-vinda. Posso dar início, Paulo? Sim, fique à vontade. Já iniciei a gravação. Bom, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje mais uma vez na formação, né, solidária. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as práticas de aventura na educação física escolar. Nós iniciamos nesse tempo que a gente estava esperando, né, vocês entrarem na sala. A gente iniciou um pouquinho com essa pergunta: o que que você entende por aventura? E aí vocês foram colocando no chat, então, né, tem relação a risco, adrenalina, se aventurar, desafio, né? E aí a gente vai começar com uma contextualização teórica, bem rápida, porque a gente hoje vai focar mais nas possibilidades e nas partes práticas. Fernanda, passa, por favor. Então, como eu falei, né, essa formação solidária ela está acontecendo através do perfil Edufísica Escolar, né, em parceria com o grupo de estudos GPDF, que é o grupo de pesquisa em docência de educação física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa noite, Ana. E hoje a gente vai ter, pode passar, Fê. A gente vai ter a presença de 4 professores, né? Eu me chamo Tayane, a gente vai ter a Fernanda, o Evandro e o Cássio, né? E a gente vai estar falando um pouco, então, sobre essa questão das atividades de aventura, das práticas de aventura dentro da educação física escolar. Pode passar, por favor. Eu vou falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou cria da Rural, sou formada em Educação Física, licenciatura plena, fiz minha especialização também na Rural, em Psicologia Educacional, fiz o meu mestrado em Educação, sou membro do grupo de pesquisa, né, que a gente falou, sou professora da rede estadual e municipal do Rio de Janeiro, faço parte de um projeto da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, que se chama Mapa em Ação, que eu vou falar um pouco também sobre ele, e já fui atleta de orientação. Pode passar. E aí, antes da gente começar, na verdade, eu vou passar um pouco rápido nessa questão teórica, né? Como os slides, vocês vão ter acesso aos slides, isso aqui ficou um pouco para vocês terem de apoio também, né? E caso tenham alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, para perguntarem através aqui das mensagens, né? A gente vai ter um momento de discussão no final, mas vocês fiquem à vontade para falar no momento que vocês quiserem. E é mais como dar um apoio mesmo para sustentar o que a gente vai estar trazendo de parte teórica, tá? Então, desde já eu queria agradecer a participação de vocês. Muitos de vocês responderam o questionário que foi enviado via e-mail pelo Google Forms. Isso foi importante para a gente ter um panorama, né, e trazer um pouco mais sobre essa temática aqui dentro dessa formação. E foi importante principalmente porque a gente identificou quais foram os desafios, quais eram as possibilidades, mas em muitas respostas apareceu para a gente que era a dificuldade em colocar isso em prática. Então, foi um foco que a gente deu, né, para esse dia, né? É óbvio que a gente não vai esgotar aqui as possibilidades, a gente não vai conseguir aprofundar isso teoricamente. A gente tem slide aqui para um curso de extensão, inclusive, né? Mas a gente vai passando rapidamente para poder trazer um pouco desse panorama. Então, dando uma contextualização, meio que uma linha de tempo, né? A gente tem aí registros muito primórdios em relação a como isso começou, né? Então, Danukalov, lá em 2022, ele já vai trazer alguns registros de atividades práticas de aventura que foram iniciados há muito tempo atrás. Então, tem a prática de remo com caiaque, mergulhador na guerra lá na Mesopotâmia, lá na época de Alexandre o Grande. Então, a gente tem a prática do surf na Polinésia há mais de 2.000 anos atrás. Né? A gente vem a questão do que foi criado em determinados séculos, e aí eu vou focar um pouco mais para a nossa atualidade. Tá? Então, na década de 60 e 70, a gente vem, alguns autores, eles vêm apontando o surgimento dessas práticas de aventura. A gente vai ver que aqui não tem uma nomenclatura específica, eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Né? Então, eu vou usar vários termos aqui em relação a isso,
como a gente está falando sobre educação física escolar e a gente tem a BNCC, muitas vezes eu vou me utilizar do termo práticas corporais de aventura. E aí, nesse contexto, né, eles foram impulsionados por novos hábitos, questões de melhorar a qualidade de vida, uma questão relacionada, inclusive, à saúde mental, fugir um pouco da rotina, né, e a aventura ela tem essa relação também. E aí, relacionado, então, a lazer, a turismo, então isso vai ficar muito presente nesse período, que vai ser acentuado principalmente no final da década de 90, em que a gente vai ter uma ascensão disso, com mídia, com parte esportiva, né, e relacionado principalmente a questões ligadas à natureza. E aí, nos registros, Freitas vai indicar em 2022 que a gente vai ter a inserção desse conteúdo, né, nas aulas de educação física. Então, na verdade, a BNCC ela não é uma proposta nova, ela não vai inaugurar esse tipo de conteúdo, mas a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu tirar meu celular aqui, gente, que tá vibrando. E aí, então, a gente tem esses registros, né, de quando mais ou menos isso iniciou, na década em 2020, nos anos de 2000, desculpa. E em 2017, então, as práticas corporais de aventura, né, elas surgem com esse termo, e aí ela vai constituir, então, um dos 6 eixos temáticos da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, só que somente a partir do 6º ano do ensino médio. Pode passar, por favor. Então, a gente tem diversas nomenclaturas, isso inclusive dificulta um pouco a questão da literatura, né? Achar artigos científicos, pesquisas sobre isso. É uma discussão bem grande, a gente não vai hoje entrar nessa questão, porque não dá para a gente, seria um dia só de formação para a gente discutir sobre nomenclatura, mas o quanto que, principalmente, a forma como essa nomenclatura é dada, ela, inclusive, ela pode impactar a forma como isso é visto na escola. Então, quando eu coloco esporte de risco, esporte extremo, né, o quanto que isso, esporte radical, o quanto que isso impacta, né, e pode interferir diretamente na lógica que isso acontece na escola. Né? E aí a gente tem aí, então, um termo que tem sido adotado, e aí fazendo referência, né, à BNCC. A gente também aqui não está dizendo que é certo, que é errado, enfim, não é uma discussão que a gente vai atuar agora, mas as práticas corporais de aventura. Pode passar. Então, com base na BNCC, ela vem trazer que as práticas corporais de aventura, então, englobam um conjunto de atividades, e aí, que desafiam e exploram ambientes físicos, lidando com riscos, imprevisibilidades, proporcionando uma gama de emoções variadas e desafiando os modelos convencionais de interação nos espaços. Né? E a BNCC ela vai fazer essa distinção entre práticas corporais de aventura urbanas e práticas corporais de aventura na natureza. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa que a gente também não vai conseguir aprofundar hoje, mas a palavra risco, né, aventura, risco, o que isso envolve, e porque muitas vezes esse conteúdo ele não é utilizado na escola, né, por várias questões, né, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a questão desses desafios, mas por conta dessa palavra, né, e se a gente entender que esses riscos podem ser feitos com segurança, porque numa aula de educação física, por exemplo, eu não posso garantir que meu aluno jogando vôlei, handball, basquete, ele não vai se arriscar e não vai se machucar, né? Eu, por exemplo, tenho um aluno meu ano passado, né? Ele se machucou, assim, na prática do futsal, ele tropeçou com a bola, sozinho com a bola, ele caiu e o braço dele virou um S. Então, assim, não significa que eu fazendo outras práticas eu não estou... envolve movimento, né? Eu não tenho esse risco. Então, para chamar a atenção que, embora, né, tenha essa questão do risco, que tem essa questão da imprevisibilidade, a gente tem uma questão que a gente precisa adotar, que é fundamental, que é a questão da segurança. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, contextualizando, né, que a gente está presente na área das linguagens, então que as práticas corporais de aventura elas vão fazer parte das unidades temáticas, pode passar, vão compor.
Isso aqui também é para ficar, porque os slides vocês vão ter acesso, mas essas unidades temáticas, elas estão principalmente, né, voltadas para os anos finais do ensino fundamental, de uma forma direta, então, sexto e sétimo ano, com as práticas corporais de aventura urbanas, então também tem uma discussão a respeito disso, do que é urbano, do que é natureza, do que não pode ser em ambos, mas a gente também não vai aprofundar nisso hoje, pode passar. E para os oitavo e nono ano também do ensino fundamental, em relação às práticas corporais de aventura na escola. Na natureza, desculpa. E como eu falei, a gente não vai aprofundar, isso vem também para o ensino médio, mas aí a gente percebe, né? Pode passar, Fê, que há um cerceamento, né, desse tipo de conteúdo né, desse eixo temático, tanto para a educação infantil quanto para os anos iniciais do ensino fundamental. Fernanda, eu acho que é o meu áudio, talvez esteja dando retorno aí no seu, não sei. Se o seu microfone estiver ligado. Não sei se está interferindo para alguém. Então, eu não estou ouvindo, não. Só estou ouvindo sua voz mesmo. Está acontecendo alguma coisa? Não, alguém tá sentindo eco ou não? Sim, tem um ecozinho. Para mim, tá. Você consegue voltar lá no Meet e fechar seu microfone? Eu vou ter que parar aqui, né? Não, pode continuar na mesma tela. Você só muda a tela. Ah, porque você está em modo apresentação. Eu vou ter que parar para fechar, que eu não devia ter fechado antes. Vamos lá, então? Se não te atrapalha, né? Não, não me atrapalha, não. Eu não sei se está interferindo no áudio para as pessoas. Só está aparecendo que tem alguém falando, mas está longe. Então a gente segue. Tá muito pouquinho, tá muito pouquinho. Né? Então, esse cerceamento, tanto para a educação infantil quanto para os anos iniciais, né? Então, assim, Pereira, Inácio, Agto e Moura, Leonardo Filho, Ferreira, entre outros autores, eles vão trazer essas questões, né? Eles vão trazer algumas críticas à BNCC, mas eles também vão entender que é um avanço a gente ter a inserção das práticas corporais de aventura no currículo da educação física escolar. Então, vai haver essa contextualização. E, inclusive, Loureiro, entre outros autores, Francisco Figueiredo e Dueck, também Leonardo Filho e outros autores, eles vão trazer, então, já esse referencial, viabilizando essas práticas corporais de aventura, tanto para a educação infantil, quanto para os anos iniciais do ensino fundamental. E aqui é importante a gente entender que não só é possível, como a gente precisa, e aí a palestra de ontem, ela entra muito nessa questão, né, em consonância com isso, a questão da sociologia da infância, a questão de considerar o protagonismo infantil, de considerar essas crianças como atores sociais e de quanto que essas práticas elas podem trazer e podem contribuir para a vida dessas crianças. Se a gente for pensar, por exemplo, a criança no parquinho, ela quer descer o escorrega de uma forma convencional, por exemplo? Não. Né? Ela quer explorar, ela quer experimentar. Né? Então, que riquezas e que potencialidades eu posso estar fazendo a partir dessas práticas de aventura dentro da escola? Pode passar. E aí, com relação a isso, Pereira ele vai trazer algumas contribuições, né, do que as práticas corporais de aventura elas podem trazer quando trabalhadas na educação física escolar. Então, desde desenvolvimento das habilidades motoras, dependendo da forma como ela é feita, pode inclusive vir com uma conscientização ambiental crítica, né? E também a questão de oportunizar e oferecer às crianças essas brincadeiras, essa interação, essa sensação, né, dessas emoções. Pode passar. E aí eu queria dizer, esses desafios aqui eu montei não só com base na literatura, mas principalmente no que vocês responderam por questionário, né? A gente tem uma questão, né, que eu falei inicialmente sobre a questão da nomenclatura e da produção científica, mas a gente tem percebido um aumento em relação a essa produção científica, né? Mas com diversos nomes contextualizando essa prática. A gente tem uma questão que foi muito colocada em relação à formação, tanto que isso não foi visto nem na formação inicial e qual a dificuldade que tem em fazer uma formação continuada com essa questão. Foi muito colocado, né, questão dos recursos, tanto financeiros, recursos materiais. Desculpa, o local adequado para poder fazer essa prática dentro da escola.
a questão da gestão, né? Envolve risco, como é que tem um acidente, como é que eu vou fazer isso com a minha gestão, como é que eu vou explicar isso para a direção, tem uma restrição, como eu vou explicar isso para os responsáveis. E aí eu queria pedir que nesse momento, né, a gente, entendendo que não eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas que são potências e o quanto que a gente pode fazer, trabalhar esse conteúdo, né, as práticas corporais de aventura dentro da escola e que a gente pudesse focar nas possibilidades e não somente nos desafios. Pode passar. Então, trazendo as possibilidades, além da fala que vocês vão ter aqui da professora Fernanda, do professor Evandro e do professor Cássio, eu trouxe algumas possibilidades que não foram só as minhas práticas, tá? Trazendo contextualização de outras pessoas que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Então, aqui a gente tem uma atividade que foi desenvolvida pelo professor Paulo César, que está aí no nosso suporte aí desde o início. Né, foi uma atividade não só desenvolvida por ele, né, pelo Residência Pedagógica, outros professores também participaram dessa prática. E aí foi uma atividade desenvolvida em Seropédica, numa escola municipal em Seropédica. E aí a gente vê, por exemplo, uma adaptação de material que foi feito para que viabilizasse essa prática dentro da educação infantil. Né? Então, eles utilizam, não sei se vocês conseguem perceber bem, uma peça do parquinho, essa peça laranja é uma peça do parquinho que eles tiveram autorização para usar. Eles fazem a simulação de um lago. Antes, como se trata de educação infantil, eles fizeram uma contextualização, uma questão de uma contação de histórias, né? E aí eles fazem esse percurso e aí caracterizando também uma escalada. Pode passar. Aqui também um outro momento, e aí a gente percebe que os materiais que estão sendo utilizados são materiais da escola. Essa é a prática na mesma escola, desenvolvida pelas mesmas pessoas. Vocês percebam aqui que eles utilizaram a quadra, utilizaram cone e utilizaram um giz. Não sei se na figura do meio vocês conseguem enxergar bem. Tem círculos e tem X, né? Não sei se Paulo se quiser abrir para poder me corrigir ou falar alguma coisa sobre. Mas foram também, né, contextualizando nessa questão de trazer as práticas corporais de aventura para dentro da escola, e aí mostrando que é possível trazer isso, né, com os recursos que se tem na escola, com o espaço que tem na escola. É óbvio que aqui a gente não daria para ficar uma formação inteira falando sobre essa prática, né, mas que o objetivo principal aqui está sendo a gente trazer várias possibilidades para que vocês possam levar isso também, trazer as experiências de vocês para o chão da escola, para o chão da quadra, para fora da escola, né? Pode passar. Aqui a mesma coisa, né? A atividade na mesma escola, ela foi desenvolvida e aqui foi feito depois um circuito. Então, a forma como eles foram utilizando, né, as cordas, como isso foi feito. E essa atividade, inclusive, foi feita de acordo com a demanda das crianças, ouvindo o que as crianças queriam. Então, a gente entendendo aí a questão do protagonismo infantil. Pode passar. Essa prática aqui foi desenvolvida pela professora Juliana Pérez, que faz parte do perfil Edufísica Escolar. Né? Inclusive, eu estou trazendo esses dois contextos também porque foram trabalhos apresentados agora no último congresso, tá? O congresso que a gente participou, o Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura. Então, aqui ela traz, por exemplo, o skate, né, o overboard, a forma como essas crianças experimentaram. Então, teve uma experimentação livre, mas percebam que tanto nas figuras anteriores quanto nessas fotos, a gente percebe sempre a presença de um adulto, a questão da segurança, a questão do apoio, mas permitindo também que eles se desenvolvam, né, que eles façam, então, essas atividades. Pode passar. Aqui a atividade do parkour, inclusive, né, a professora Juliana também foi desenvolvida pela professora Juliana, ela traz muito, esse, inclusive, foi um conteúdo que ela alterou o planejamento. Então, a gente vê aí a importância de entender esse protagonismo, né, a importância de estar alinhado à luz da sociologia da infância, porque essa atividade ela foi estendida no planejamento por conta de quanto as crianças
queriam experimentar e cada vez mais fazer essa atividade, que era o parkour. Então, ela desenvolve em várias aulas a questão de técnicas, como é que eles iam, né, transpor esses obstáculos. Pode passar. Aqui o slackline, percebam também, né, que tem a questão da segurança, tem um apoio, tem a questão da individualidade, né, daquela criança. Eu consigo fazer sozinho, eu não consigo fazer sozinho, né? Então, esse suporte, essa segurança, pode passar. Aqui eu quero focar, eu não vou entrar muito no que é orientação, não sei se todos vocês conhecem esporte orientação. A Fernanda ela vai falar um pouco melhor sobre isso, mas são possibilidades que eu desenvolvi com crianças, então não sei se vocês conseguem perceber, na segunda figura tem um Bob Esponja. Então, cada vez que eles chegavam no ponto que era o ponto deles, por exemplo, tinha um desenho infantil, né? Essa prática já aconteceu há algum tempo, então o Bob Esponja estava mais no auge, né? Mas tinha um objeto, tinha um desenho infantil, como que as crianças se identificavam, né, com esses quadrinhos, né? E para trazer um pouco disso também. Antes de realizar de colocar esses desenhos, as crianças foram ouvidas sobre quais eram seus desenhos preferidos. Então, em cada ponto tinha o desenho preferido de uma criança. Pode passar. Aí aqui vocês percebam, por exemplo, no cartão do meio, por exemplo, o ponto 1 é a Peppa Pig, e por aí vai. Tinham 11 pontos, eram 11 crianças, 11 pontos e 11 desenhos diferentes. Pode passar. E aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre um projeto. Tem algumas pessoas aqui que fazem parte, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, na SME. A gente tem um projeto que faz parte do eixo esportivo, é um projeto Mapeação. Aqui eu estou trazendo até a foto da Marion, ela era atleta de orientação, foi a pessoa que fundou esse projeto, que trouxe esse projeto, que hoje faz parte, né, um projeto para a educação física. Ele faz parte já, né, está inserido, né, se a gente for lá no manual da prefeitura, ele está inserido no eixo esportivo. Esse projeto ele começa de uma forma que de formação continuada, então formando professores, né, inicialmente num contexto online. Eu e Fernanda, por exemplo, participamos dessa formação, né, para trabalhar a orientação dentro das escolas, né. Os professores que faziam parte inicialmente desse projeto, precisavam participar de formação todo mês, mensal. Essa formação era mensal, uma vez presencial e uma vez online, justamente para que a gente pudesse fazer essas trocas também do que acontecia na escola. E aí a gente tem, esse ano a gente vai ter o 3º Festival Estudantil de Orientação, é um festival que reúne várias escolas, o primeiro não só a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eu vou depois trazer um pouquinho dessas fotos, e também a gente tem trabalhado na questão da formação continuada, não só para a educação física, mas como também para outras disciplinas. Pode passar. E aí eu vou trazer um pouquinho mais do que eu faço lá no chão da escola. Então, aqui, percebam também que não precisa de muito material, né? Foi uma prática de orientação que foi desenvolvida com os alunos. A foto que talvez não esteja muito boa a visualização, mas nessa foto, se vocês olharem a cadeira, e nesse dia a chave da onde fica o material de educação física tinha sumido. Eu iria fazer essa atividade com cones, por exemplo, e aí precisei improvisar, né? O cone já seria uma improvisação, mas eu precisei fazer improvisação da improvisação. Então, eu precisei trazer cadeiras, e as cadeiras é como se fossem uns pontos. Aqui nessa lateral são alunos da classe especial. Só um minuto, por favor. Desculpa, gente, vida com filhos. São alunos da classe especial, eles têm deficiência intelectual, então a gente trabalhou a questão das cores, a gente trabalhou a questão da localização. Então, assim, se a gente for olhar, eu não imprimi, eu utilizei o papel, eram mapas diferentes, né? Vocês percebam aí, cada cadeira tinha uma cor diferente embaixo dela. Então, eles precisavam entender aonde eles estavam, para onde eles iam, e
eu não precisava dizer para ele se estava certo ou não. Se eles chegassem na carteira e identificasse que a cor era a mesma que estava marcando no mapa, óbvio que eu fazia esse acompanhamento, entendendo também que são poucos alunos, né? Tem essa questão também, na classe especial. Mas aí eles né, confirmavam, estou no lugar certo. Se eles estivessem no lugar errado, eles voltavam para o ponto inicial para poder pensar, eu fazia as perguntas e a gente ia entendendo essa questão da localização. Pode passar. Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando que ele chegou no ponto correto, o outro ali está mostrando, né, está apontando qual é a direção que ele tem que ir. Pode passar. Essa prática também ela foi realizada com os anos iniciais do ensino fundamental, que é um dos anos que eu atuo, né? Então, aqui é uma prática que foi realizada com o 5º ano do ensino fundamental, aqui também é dentro da escola. Essa escola tem um espaço privilegiado, né? É um CIEP, mas vocês percebam que eu utilizei a quadra do CIEP, e aí foi feita a mesma atividade, né, com o processo de iniciação já feito com cones. Pode passar. Essa foi uma atividade desenvolvida dentro da sala. A gente foi falar um pouquinho mais sobre simbologia. A gente ia participar do festival estudantil, então eles precisavam entender mais um pouco de simbologia. Talvez não esteja muito claro algumas coisas que eu estou falando aqui sobre orientação, mas é porque tem a parte da Fernanda, vocês vão conseguir entender melhor. Então, a gente utilizou jogo de memória, que foi confeccionado pelos próprios alunos, com material de cartolina, material de EVA, né? Então, a gente fazia a relação do desenho que eles faziam, inclusive, muitas vezes a gente tinha um momento também de desenhar os espaços, né, dentro da escola, para eles entenderem essa visualização, e como que a gente foi trabalhando essa questão dos jogos de memória, para a gente transferir isso, materializar isso para a prática. E aí, aqui na foto também a gente tem alunos da classe especial interagindo com alunos do ensino fundamental. Aqui a gente também tem um aluno, esse é o Eduardo, ele é um aluno autista, ele faz parte da classe do TEA, e aí também a gente fazendo um pouquinho, né, dessa simbologia, como que eu identifico essa simbologia através, né, do jogo da memória dentro do mapa. Pode passar. Aqui foi uma atividade que a gente foi desenvolver depois de vários processos dessa progressão pedagógica, a gente foi desenvolver a atividade dentro da escola, né, a prática em si. Então, aqui na primeira foto a gente tem um mapa que foi feito por... Eu fiz esse mapa, então, assim, não... Vou ser bem sincera, não é muito fácil a gente trabalhar com a simbologia, mas não precisa ser um mapa de orientação, esse mapa ele pode ser adaptado, né? No caso, como eu faço parte do projeto, eu tenho alguns prismas, mas esses prismas eles podem ser, por exemplo, feitos pelos alunos, né? E essa prática, então, foi acontecendo dentro da escola para a gente sair da escola para fora da escola. Pode passar. Aqui é uma outra possibilidade que a gente pode fazer. Isso aqui não foi feito dentro da minha escola, mas é uma espécie de labirinto, é uma outra maneira que a gente pode adotar e fazer dentro da escola, por exemplo. Aqui são fitas zebradas, aquela fita de obra. Não necessariamente podem ser cones também, podem ser linhas, pode ser giz, enfim, né? Como que isso pode ser feito? Pode passar, Fernanda. Aqui foi o primeiro festival estudantil de orientação, ele foi realizado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, com a participação de mais de 200 crianças, entre escolas particulares e escolas públicas, mas a massa era escola pública, né, e aí a gente teve a presença, então, principalmente das crianças do município do Rio de Janeiro, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui são alguns dos meus alunos nesse festival, e assim, o que eles relatam, as experiências, o que eles falam desde o caminho, né, eles saindo da escola, quando passam pelo Rio Guandu, enfim, as experiências que eles vão contando são muito interessantes, né. Pode passar. Aqui foi uma prática, eu também sou professora, né, da rede estadual, como eu falei, então eu tenho um projeto dentro da escola, que é a gente sair da escola e fazer algumas práticas fora da escola, que a gente teve a oportunidade de ir no Parque Lage, e isso, gente, com recurso da SEDUC, tá? Então, assim, eu não consigo fazer isso na escola, escreve projeto, leva para a direção, pede verba, porque tem ônibus disponível para isso,
né? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas para a gente que quer uma educação pública, uma educação de qualidade, não só pública, né? Mas uma educação de qualidade, trazer o melhor para o nosso aluno, esses projetos, eles são possíveis, né? Então, assim, foi uma prática que foi realizada no Parque Lage. A maioria desses alunos, eles são de Bangu. Muitos não tinham nem visto, não sabiam nem o que era Avenida Brasil. E aí eles se deparam com uma outra realidade, né? Eu chego a ficar emocionada porque não tem como não se afetar e não lembrar do que foi vivenciado. Então, nesse momento, a gente trouxe um pouquinho da orientação, mas o objetivo principal era a gente fazer uma trilha, a gente passou por caverna, que tem dentro do Parque Lage, né? E a gente finalizou com essa questão. Então, para muitos, assim, olhar o Cristo Redentor era uma coisa que só vejo na foto, né? Eu não vejo ali ao vivo, né? Pode passar. E aí, os alunos que estavam interessados, que gostaram daquela atividade, alguns alunos me procuraram e a gente passou a trazer um pouco disso para dentro da escola. Como é que a gente trazia orientação e foi formada uma equipe para eles participarem de competições oficiais, quem quisesse, né? E aí fazia uma espécie de rodízio. Nesse caso, já não tinha mais transporte, mas eu utilizava o meu carro. E aí, no meu carro cabem 4, a gente vai fazendo um rodízio de 4 em 4, eu vou levando vocês para as competições. Pode passar. Essa foi uma competição que a gente participou, e aí vocês percebam, por exemplo, eles com medalhas de participação e quanto isso foi significativo para eles, por exemplo. Pode passar. Essa foi uma aluna que, como já era maior de idade, isso favorecia também, ela teve a possibilidade não só de participar no Rio de Janeiro, mas como em Minas Gerais. Tayane, você está falando de uma aluna. Sim, estou falando de uma aluna, mas era uma realidade que era possível, o quanto que isso afetou e quanto que isso mudou significativamente a vida dessa aluna. Então, assim, isso foi trabalhado na escola, mas que a gente também pode ver possibilidades. Então, assim, ela foi para um estado que ela nem imaginava, ela foi conhecendo, enfim, transformações que a gente pode ir fazendo. Pode passar. Aqui foi uma prática que a gente desenvolveu aí, esse ano passado na escola, e aí a gente teve o Paulo, né? O professor Paulo, na época, ainda era aluno da Rural. Ele foi convidado para participar, né, com o Slackline. Eu até trouxe uma foto aqui, porque foi a minha primeira experiência com o Slackline. A gente fez uma atividade na escola que a gente chamou de gincana cooperativa para trabalhar as habilidades socioemocionais. E uma delas era experimentar quem quisesse, numa espécie de rodízio. Haviam várias atividades simultâneas, inclusive um caça ao tesouro com essa questão da orientação. Então, várias atividades eram feitas simultâneas e eles podiam, quem quisesse, não era obrigatório, era livre. Percebam que tem um apoio da segurança, né? Tem um apoio, tem uma segurança. Essa prática ela foi realizada dentro da escola, né? Esse material era próprio do Paulo, mas a gente vai fazendo parcerias e a gente também vai vendo que é possível levar isso para o chão da escola. Pode passar. Essa foi uma atividade que eu desenvolvi também ano passado com os meus alunos. Então, esse projeto que eu falei que eu faço com o Estado, ano passado eu levei eles para a Rural, e aí foi um projeto que foi feito com o 2º ano do ensino médio, com o intuito não só de levá-los para uma prática corporal de aventura, mas de levar eles para entenderem e conhecerem uma instituição de ensino superior. Então, antes a gente conheceu a Rural, a gente foi naquele prédio principal, quem conhece sabe que é cena de novela, que é apaixonante, né? A gente foi no Jardim Botânico da Rural, a gente foi conhecendo vários espaços na Rural. Hoje eles são meus alunos no 3º ano do ensino médio novamente, né? Agora na disciplina de educação física, antes era uma outra disciplina, por conta dessa questão do novo ensino médio. E muitos, inclusive, estão inscritos no Enem porque disseram que essa prática mudou a vida deles, mudou o que eles pensavam e o quanto que eles entendem que esse acesso ao ensino superior é possível. Pode passar. Essa também foi feita lá, pode passar. Estou finalizando, tá, gente? Essa é uma formação que foi realizada também dentro da Rural, isso com os alunos da graduação. Então, eu desenvolvia essa formação, levar um pouco da orientação, né, da prática da orientação para dentro do curso de graduação de Educação Física. Então, a gente teve a parte teórica, isso foi desenvolvido alguns anos atrás, inicialmente na aula do professor Fabrício, depois para a professora Cici, que está aposentada, né? E aqui depois a gente fazendo a prática.
Percebo, inclusive, não sei se dá para perceber, mas nessa última figura eu estava com barrigão, assim, eu estava grávida e eu praticava, inclusive, orientação grávida. Então, assim, tem muito risco, mas depende muito da forma como a gente faz. Pode ir. E aí aqui, não sei se vai dar tempo de falar, mas foi uma formação continuada que a gente, pelo projeto Mapeação, foi uma formação institucionalizada, e via SME pela gerência de anos finais e podiam participar professores de diversas disciplinas, né? E a gente utilizou a orientação como parte de entender o contexto. A proposta dessa formação, como eram várias disciplinas, ia trabalhar nessa proposta curricular, né, de muitas disciplinas, era trazer a questão do território, como eu posso trabalhar território. Então, a gente trouxe a questão da orientação, a gente foi convidado por isso. Eu acho que não vai dar tempo de falar, senão não deixo meus colegas falarem, mas é para trazer um pouquinho de Madureira. Então, a gente teve a teoria e a gente convidou para eles conhecerem esses tesouros de Madureira, como eles poderiam apresentar, por exemplo, né? Essa foi uma formação principalmente para quem era do território da Zona Norte, de como eles poderiam apresentar a Madureira, utilizando, então, o esporte orientação. Então, a gente foi se utilizando de alguns eixos, pode passar, de elementos não só culturais, mas, né, do esporte que eram presentes. Não, acho que não vai dar tempo de falar, eu vou passar, se der tempo a gente fala no finalzinho, mas que dentro dessa prática, inclusive, aí eu fiquei responsável pelo skate, isso foi feito com os professores, mostrando para eles também que era viável levar isso para a escola, e não somente professores de educação física. Então, teve uma contextualização ali pela geografia, mostrar a questão da estética, da arte, né, trazendo um pouquinho sobre isso, sobre as pistas de skate, para a gente poder ir para a parte prática, levando sempre em consideração a questão da segurança, do apoio. Eu posso fazer sozinho, então ok, mas tem um suporte. Pode passar. E aí, para finalizar, eu queria agradecer pela escuta. A gente pretende ter um minutinho de discussão no final. A gente ainda tem a professora Fernanda, Evandro e Cássio, mas eu queria finalizar com essa frase do Krenak, que eu acho fundamental, que diz que escola não é um prédio, escola é experiência. E a gente refletir de que experiências a gente está trazendo para os nossos alunos, o que a gente está permitindo, e quando a gente não traz esse conteúdo, práticas corporais de aventura, o que a gente não está permitindo aos nossos alunos. Obrigada. Fernanda, seu áudio está desligado. Fernanda, tá desligado. Fernanda, volta na apresentação, clica no seu navegador, ali no... Não, perdão, na transmissão. Clica em Ask, vai no seu navegador e ativa seu microfone de novo, por favor. Eu tinha fechado. Tu? Foi? Foi, mas acho que tu parou de compartilhar a tela. Deixa eu desligar também aqui, aproveitar. Então, eu estava bem desligada, né? Vamos lá. Eu fechei o seu microfone. Ah, tá. E agora, foi? Foi, só colocar em modo apresentação. E ir lá para minha tela, né? Tá aparecendo? Tá carregando. Então, vamos lá, gente. Passou? Tá carregando, né? Sim, carregando. Foi, né? Foi.
Então, boa noite, né, a todas, todos aqui presentes. Eu sou Fernanda, sou professora de Educação Física formada pela Universidade Rural, sou membro do GPDF, atuo nas redes públicas municipais de Volta Redonda e do município do Rio. Eu vou falar, né, assim, vou passar rapidamente sobre orientação aqui. Eu trouxe meu produto que eu desenvolvi durante o meu mestrado profissional, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar dele. Então, como hoje o objetivo é falar da escola, né? Então, eu vou começar falando do esporte de orientação, que a Tayane já trouxe bastante informação para a gente, né, na fala anterior. É uma prática de aventura terrestre, tá? Ela é considerada um esporte da natureza. Por quê? Porque a natureza é o campo do jogo, né? É um esporte praticado preferencialmente em áreas abertas, em parques, bosques, matas e florestas. Como vocês estão olhando aí, eu gosto de ilustrar como se fosse um caça ao tesouro, né? Então, o praticante, ele recebe um mapa do local, geralmente é um local que ele não conhece, e ele tem que percorrer todos os pontos de controle, que são esses prismas, né? Esses objetos laranja e branco. Então, vence quem fizer isso em menor tempo, e ele tem que percorrer isso numa ordem, numa sequência. Esse mapa aí do lado é um mapa oficial, tá? Ele tem toda uma simbologia, como vocês podem ver, não é um mapa que a gente está acostumado a ver nas aulas de geografia. Tem também a bússola. A bússola, na escola, ela não é tão necessária, porque a bússola ela é usada em terrenos que os praticantes não conhecem. Só que uma criança na escola, ela conhece o território dela, né? Mas eu costumo dizer que é muito interessante levar a bússola para a escola, quem puder, quem tiver condições, porque ali você consegue... A criança, primeiro que há um encantamento pela bússola, né? Um objeto diferente. E a gente observa que até nos adultos existe uma dificuldade no manuseio. Então, assim, tem a questão do magnetismo, que a gente pode estar dialogando com outras disciplinas, tem a questão dos graus. Então, assim, quem tiver condições de levar uma bússola para apresentar para as crianças, para mostrar, é bem interessante. Mas quando a gente está falando... Aí, gente, eu resolvi aqui dar uma simplificada. Esse aqui eu vou falar, esse aqui é meu produto que eu fiz no mestrado, né? Mas não vai dar tempo de falar dele todo. É uma sequência didática que a gente preparou para o ensino superior, porque a gente identificou que no ensino superior existia uma lacuna, né? Alguns professores, no ensino superior não, na formação inicial, os professores alegam ter uma certa insegurança em trabalhar com determinadas práticas, porque a gente não viu isso no currículo, igual o meu caso, que já sou formada há bastante tempo, agora a gente observa que já há essa inserção nos currículos, e aí a gente decidiu criar um produto educacional para esse público, né, do ensino superior. Mas aqui eu estou passando, tá? Agora eu vou entrar onde eu queria com vocês. Porque a gente, quando pensa em formação inicial, a gente quer que esse conteúdo, né, que esse professor, que ele atue na escola, que isso chegue nos estudantes, né? Então, o esporte de orientação, que foi criado lá na Suécia, ele deixa de ser o esporte na escola para ser o esporte da escola, né? E aí a gente vai dizer que essas atividades que eu vou mostrar para vocês agora, elas são práticas de orientação, né? Respeitando a identidade daquele grupo ali, daquela comunidade que a gente está inserido. Por exemplo, posso trazer essas sugestões aqui para vocês, e quando vocês forem aplicar, elas vão tomar outras dimensões. E é esse realmente o objetivo, né? Porque cada escola é única, né? Lá, quando a gente chega na nossa sala de aula, a gente faz os nossos planejamentos, isso aqui foi falado em outros momentos, a gente planeja, mas quando a gente chega, a aula toma outra direção, e que bom por isso também, né? Então, a gente pode começar, que eu não trouxe nenhuma ilustração, mas a orientação ela pode começar dentro da sala de aula, né? Se a gente observar como a maioria das carteiras são, não sei na escola de vocês, mas na minha escola ainda mantém aquele formato de um atrás do outro, né? Então, fileiras e colunas. Então, ali a gente já pode começar a trabalhar a questão de linhas e colunas, por exemplo, letras e números, né? Quem é o estudante que está na letra B, no número 6, o B6? E aí a gente observa que a gente pode fazer uma comparação com os meridianos e com os paralelos.
isso já é uma forma da gente estar ajudando a criança a se localizar, a trabalhar a orientação dela ali na escola. Uma brincadeira que eu faço com eles também, eu tiro um da sala e aí modifico alguns, e aí eles têm que me dizer, de acordo com a coordenada, né? O estudante D7 trocou com o estudante A2. Então, assim, ali a gente já começa a brincar de se orientar no espaço. Outra atividade que a gente faz com eles e que me causa, assim, sempre uma surpresa, porque a gente às vezes pensa que é algo que já está sedimentado, né? Você vê, esses alunos aí são alunos dos anos finais. É trabalhar os pontos cardeais. Então, quando a gente pergunta assim, se você não tiver uma bússola, onde é o norte? Como você se orienta? Eles têm uma certa dificuldade, porque é aquela questão de que o sol nasce ao leste, o sol se põe ao oeste, e aí essas informações, elas ajudam também a criança a prestar atenção em coisas muito comuns, que é o sol nascer. Lá na minha casa, onde o sol nasce? Para onde fica o leste? Então, dessa forma, a gente já começa a ajudar as crianças a se orientar, porque a orientação, ela está praticamente no nosso DNA, né? Lá no início a Taiane traz o panorama, e aí se a gente buscar lá no Homem das Cavernas, lá nos primitivos, os homens já se orientavam, eles eram nômades, então eles precisavam, e aí a aventura começa aí, né? Porque ele começa a escalar, a subir montanhas, a adentrar as cavernas, tudo para a questão da sobrevivência nessa época, né? Mais tarde o homem tem que se jogar ao mar para poder descobrir novos continentes, e aí essas descobertas, elas traziam riquezas, né? Então, assim, a gente pode considerar que saber se orientar, e aí foi nessa época que eles desenvolvem vários instrumentos que ajudam o homem a se orientar, né? E aí, essas novas descobertas, elas fazem os homens conquistar novos mundos. Então, assim, a orientação, ela está muito presente desde lá, ela acompanha a civilização, né, durante todo o seu desenvolvimento. E esse desenho que eu trouxe de um aluno meu foi no período da pandemia, que eu passei um vídeo, que eu quero tentar colocar para vocês no chat depois o link dele. É um vídeo contando de uma forma bem lúdica a história da orientação. Então, para trabalhar esse conteúdo de uma dimensão conceitual, eu pedi, eles assistiram o vídeo e depois eles tinham que construir uma história em quadrinhos. Então, eu trouxe aí para representar para vocês. Aqui, a gente está na nossa escola, a gente quer trabalhar com orientação, mas a gente não sabe como fazer. Não tem prisma, não tem bússola, não tem o mapa. Então, por onde a gente começa? Primeiro, eu já dei aquelas dicas, né? Você pode começar pela sala de aula, você pode começar pelos pontos cardeais, e aí a gente pode começar também a construção desses mapas, né? A criação desses mapas. Isso é uma atividade muito bacana, ela tem muito resultado, eu faço ela todo ano com os meus estudantes, porque causa uma sensação, uma autoria no processo, né? Ele constrói o próprio mapa, e aí o que é um mapa? O mapa é uma representação da realidade. Então, dessa forma, a gente consegue perceber como que os estudantes concebem a escola, o espaço da escola. E aí a gente pode aproveitar isso também para trabalhar as relações que são estabelecidas dentro desse espaço. Isso é muito importante também. Então, a gente vai usar a orientação não somente como um fim, mas ela é um meio, ela é uma estratégia para a gente trabalhar diversas questões, né? Taiane trouxe a questão de Madureira, no meu produto de mestrado também a gente trabalha o bairro, entendendo que é super importante esse diálogo da escola, da universidade com o bairro, porque ali a gente tem acesso às culturas que são produzidas ali, né? E levar isso para dentro do nosso planejamento, para dentro de projetos que realmente vão fazer sentido e vão ter significado para quem está ali na escola, né, gente? Então, para a gente começar, a gente pode começar pedindo aos estudantes, eu peço em duplas ou em grupos, e aí é sempre legal colocá-los dessa forma, porque eles precisam trocar, né? Eles precisam entrar num acordo, eles pedem para sair da sala, eles pedem para ir no corredor, para confirmar determinados espaços. Então, ali eles fazem uma investigação na escola, e aí as meninas, aí elas construíram os prismas delas, ó, isso é feito de papel. Mas já recebi, quando eu peço assim, para trazer para a próxima aula,
eles trazem garrafas PETs, eles trazem as caixinhas de leite. Então, assim, eles constroem o material. E aí a gente pede, isso aí seria num primeiro momento. Numa segunda aula, a gente pede para eles construírem o percurso, que também é muito legal. Onde estou? Para onde vou? Essas perguntas, elas parecem perguntas simples, né? Mas quando você está num espaço assim, você tomar decisões, a gente costuma dizer que essa prática, esse esporte, podemos dizer também assim, ele ajuda a você numa formação pessoal mesmo, em identificar onde você está, para onde você quer ir, escolher o melhor caminho. Quando a gente está num lugar aberto, vai ter lugar que vai ter morro, vai ter lugar que vai ter mato alto. Então, ele precisa o tempo inteiro tomar a decisão de qual escolha ele vai ter que vai ser mais benéfica para ele. E isso a gente pode levar para a vida também, né? Na nossa vida também, assim, a todo momento nós estamos tomando decisões. Então, eles constroem os mapas, fazem os prismas, depois os percursos. Aí, nesse mapa que vocês estão vendo, esse de azul, meio azulado, foi um aluno de 6º ano. Então, se ele escolher colocar o prisma numa árvore, aí ele coloca o prisma na árvore, identificando o mapa, prisma 1. Então, quando ele trocar, porque depois eu peço para as duplas trocarem, os amigos precisam fazer a sequência exatamente do jeito que ele colocou no mapa. Prisma 1, prisma 2, e aí ele faz o percurso todo. Essa atividade aqui, ó, a primeira aí, tá pequenininho, né? Mas é um caça ao tesouro, só que é um código QR. Ali dentro tem uma charadinha, e isso aí também para eles é super legal, porque, por exemplo, em Volta Redonda, o celular é proibido na escola. E aí, quando eles podem usar o celular, eles adoram nas atividades, né? E aí tem uma charadinha, e aí a gente costuma colocar nessa atividade, um caça ao tesouro, perguntas, a gente coloca os pontos de controle, onde a gente quer tematizar depois. Por exemplo, se a gente está com bebedouro, com vazamento de água, então depois, quando acabar o percurso, a gente pode tematizar o consumo consciente da água, né? Se a gente tem uma escola muito depredada, com muitas pichações, a gente pode colocar o prisma, vamos dizer assim, nesses pontos, e depois abrir uma discussão de como a gente pode conservar o patrimônio público, né? Então, essa também é uma atividade que a gente pode brincar com eles, o caça ao tesouro com códigos QR, que você, dependendo da problemática que você esteja observando na sua escola, você traz isso de uma forma bem lúdica, e depois você pode tematizar isso. E aí, o mais importante, né? Além de identificar os problemas da escola ou do bairro, igual eu já fiz no bairro também, a gente buscar, juntamente com eles, alternativas para a gente estar superando esses problemas, né? Porque quando parte deles, as coisas são muito mais eficazes, né? Essas duas figuras do meio, e aí, como a Tayane disse, a gente precisa até de um curso para falar disso, por exemplo, assim, você já não usa o mapa, você usa a bússola, e aí você tem que encontrar os azimutes, né? No caso, eu fiz no pátio, mas você pode fazer, por exemplo, no meu produto a gente fez no campus universitário. Você tem as coordenadas em graus, que a bússola traz, você tem uma distância em metros. Isso aí, gente, realmente teria que ser explicado assim presencialmente. Eu vou falar, mas eu acredito que não dê para alcançar. E aí o aluno encontra o ponto, tá? Eu falo assim, 10 metros. Aí, por exemplo, ele está num portão, 10 metros vai dar numa árvore, mas ele sabe que em 10 metros ele tem 5 passadas duplas. E essa questão de trabalhar o passo duplo com o aluno é muito legal. Por quê? Cada aluno tem um passo duplo, né? E aí a gente pode falar da questão da individualidade, como cada um é muito único, e também a gente pode trazer a matemática para dentro da nossa aula. Por exemplo, em 10 metros ele tem 20 passos duplos. Quantos passos duplos ele tem em 20 metros? Então, a gente tem a regra de 3 aí, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma também com eles. O ideal, quando a gente vai trabalhar as práticas de orientação na escola, é que a gente faça parcerias, né? A gente observa que sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas eu estou na escola já há um tempo e eu percebo como é difícil trabalhar de forma interdisciplinar. Não é possível, não é impossível. Vez ou outra a gente encontra um colega,
mas é aquilo que a Tayane já disse, a gente precisa assegurar isso para o nosso aluno, é um direito que ele tem. Então, quando eu ouvi isso há poucos dias, quando a gente não consegue os colegas, né, das outras disciplinas, porque eles sempre estão muito ocupados, que a disciplina deles é muito importante, né? Então, eles estão sempre muito ocupados, quando a gente não consegue as parcerias, que sejamos nós os interdisciplinares, né? Que a gente estude um pouco mais, aprofunde sobre o magnetismo da bússola, sobre a matemática, e que a gente consiga links para eles, porque uma das características principais da orientação é a interdisciplinaridade, ela é muito rica nesse aspecto. Então, a gente tem que aproveitar isso na nossa aula. E aí é muito legal que o aluno materializa. Por exemplo, a Marion, que a Tayane mostrou, ela uma vez falou o seguinte, que ela estudou a vida inteira, né, planície, planalto, talverg, e aí ela não entendia, ela decorava para a prova. E no dia que ela foi fazer uma competição, ela entrou num talverg, lá no espaço que ela estava, que eu não sei onde era. Mas ela falou que quando ela entrou no talverg, ela começou a saber definir o que é um talverg, né? Então, assim, quando o aluno vivencia isso, e a educação física é poderosa nesse aspecto, né? A gente aprende pelo nosso corpo. E aí então, eu falo assim, a gente pode dar a prática, mas se a gente conseguir fazer essas ligações, melhor ainda, tá? E nessa última foto é o aluno que eu também tenho alguns prismas, aí ele fez o percurso normalmente mesmo. E aí, pensando numa progressão pedagógica, né, a gente começa trabalhando na sala de aula, a gente trabalha na quadra para quem tem quadra, porque a gente sabe que muitas realidades não tem quadra. De repente você tem um corredor, você tem um pátio. Quem tem a condição de levar para o bairro é uma experiência muito rica, né? A gente precisa de apoio da direção, a gente precisa de parcerias para levar para o bairro, mas é possível e, assim, é muito válido. E eu tive a oportunidade de levar os meus estudantes num parque, né? Aqui é a cidade vizinha Resende, tem o Instituto Federal, em que um dos objetivos é divulgar o esporte e orientação. Então, eu consegui levar os meninos para um parque para eles poderem fazer a prática lá. E aí foi fantástico. E aí a gente se pergunta, né? A BNCC fala das práticas de aventura do sexto ao nono no ensino médio. E os pequenos, né? Como a Tayane mesmo disse, tem como trabalhar com os pequenos. Essas fotos são de uma turminha de terceiro ano, ou seja, eles estão terminando o ciclo da alfabetização, né? E aí eles estão num parque natural e os prismas, eles têm um mapa, dá para ver na figura abaixo que eles têm um mapa. Eles precisam encontrar os prismas nesse parque. Em cada prisma, quando ele chega, e aí a gente vê as diversas possibilidades. Vocês viram que tem como fazer com desenho, né? Mas como o foco dessa atividade era educação ambiental, quando ele chegava no prisma, ele tinha aquela etiquetinha que se usava antigamente, que não se usa mais no mercado, mas é super fácil de achar em papelaria, uma etiquetinha branca com a bordinha vermelha. Ele tinha uma letra nesse prisma. Então, no prisma 1, a letra era a letra C. No prisma 2, a letra U, porque ele tinha que formar a palavra cuidar, né? O objetivo depois era a gente chegar e falar do cuidado. Após o percurso de orientação, e aí vocês podem observar que eles saíram da escola, né? Eles estão num parque, e aí a gente está com a ajuda, com o auxílio dos estudantes no ensino médio. São estudantes, eles estão de pé ali, na figura abaixo também mostra. Eles acompanham as crianças no percurso, justamente pela questão da segurança, né? A gente está levando as crianças para um parque, então é necessário que a gente tenha esse acompanhamento, e aí eles vão orientando as crianças na medida que as crianças necessitem. Isso foi muito falado, né? Deixar as crianças bem livres, e aí só os estudantes entrariam se fosse necessário mesmo. Então, eles teriam que formar a palavra cuidar, e aí depois, ao final, a gente discutiria a questão do cuidado, né? O cuidado consigo, o cuidado com o outro, e esse outro pode ser humano ou não, né? Então, e aí as crianças trouxeram várias informações, vários saberes, né?
E aí, nesse dia aí, o nosso objetivo era a gente realmente estar discutindo com eles a questão da educação ambiental. E aí é outra característica das práticas de orientação, né? Como a natureza é o campo do jogo, ela faz muito diálogo com as questões ambientais. Então, nós, enquanto professores, vivendo tudo que a gente vem vivendo, né? As questões ambientais sempre foram importantes, mas eu acho que ultimamente elas já são emergentes, elas são necessárias, né? Então, a gente pode aproveitar as práticas de orientação para a gente estar trabalhando a questão da educação ambiental. Aqui está meu e-mail, tá? Depois, se alguém precisar, o nosso objetivo hoje é abrir no final um tempo para vocês fazerem perguntas, para vocês falarem um pouco sobre vocês, sobre as práticas. Então, não sei se vai dar tempo, uma pena, né? Mas aqui também está meu e-mail. Se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Vamos lá, Evandro? Gente, vocês estão me ouvindo? Estou. Ai, que susto. Estão me ouvindo? Eu estou. Beleza. Aí, Fernanda, tem que parar de compartilhar a sua aí. Não, você quer que eu vou passando para você? Eu estou com ele aberto aqui. Ué, pode ser. Então, vamos. Tá. Meu nome é Evandro. Eu também sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei há bastante tempo. Tem 2 especializações. Não faz parte da prática de aventura, que na época ainda não tinha esse conteúdo ainda na nossa formação, nem na formação continuada. Eu encontrei aventura no meu mestrado. Eu também possuía medo e desconhecimento para aplicar o conteúdo nas minhas aulas de educação física, e conversando com meu orientador, Marcelo Paraíso Alves, a gente resolveu implementar a aventura nos anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar, Fernanda. Então, esse faz parte do meu produto de mestrado, os Jogos Vertigem, a educação física, aventura nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu introduzi nos anos iniciais a aventura, tá? Com 3 autores. Primeiro, a gente buscou Calois, e Calois é um autor francês que ele separa as atividades físicas em 4 grupos. Um é o Agon, que é os jogos competitivos, futebol, basquete, vôlei, futebol. O outro é a Leia, que é os jogos de azar, como caro-coroa, bingo. E o outro é o simulacro, que é que faz a parte do teatro e da imitação. E o nosso quarto, que é o mais importante para a gente, que é os jogos de vertigem. Então, para a gente introduzir a aventura nos anos iniciais, a gente introduziu através dos jogos de vertigem, tá? E buscamos... Pode passar, Fernanda. Na primeira aula, a gente buscou uma lembrança da nossa infância, onde que a gente praticava várias atividades que é da aventura, que faz a gente ter vertigem. Buscou primeiro pé de lata, a perna de pau e o rola-rola. Uma sequência progressiva, tá? Pode passar, Fernanda. Então, aqui a gente tem, primeiramente, eu tenho nessa escola, que é numa cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Rio das Flores, aonde essa quadra é fora do muro da escola, mas eu posso utilizá-la. Então, eu tenho a possibilidade de fazer várias atividades dentro dessa quadra. Então, primeiramente, a gente sentou com as crianças, os nossos alunos, conversamos sobre o objetivo da aula, como que seria, explicamos que existe o risco de queda e o perigo, então que cada pessoa, cada criança ia fazer a sua segurança, e eu ia fazer a segurança de algumas pessoas.
tá? Então, aqui a gente tem um pé de lata. Você vê que a aluna está ajudando ela a se equilibrar. A outra, a perna de pau, e o outro rola-rola. E eles mesmos fazem sua segurança. No final da aula, a gente fez uma roda de conversa, onde que a gente tentou buscar as percepções sobre as aulas, e numa dessas percepções, uma aluna falou que tinha medo de altura, e que essa aula ajudou ela a perder o medo de altura. Mas, olha, você pode perceber que a altura aqui é 30 centímetros fora do chão. Para você ver como as crianças de hoje em dia, como não tem a experiência corporal fora da escola, como brincar na rua, que a gente tinha antigamente, ela tem um desafio muito grande. Pode passar. Aí, a segunda aula, a gente fez com a bola suíça, o mestre de equilíbrio e o bozu, tá? Pode passar. Esse mestre do equilíbrio, que é essa menina aqui nesses cones, o objetivo dele é você colocar um pé, elevar o outro, e você ir pegando os cones, um a um, pega o cone, levanta, pega o outro cone, levanta, pega o outro cone, levanta até acabar. Na bola suíça, para a gente estimular a desequilibração, a gente fez de 2 jeitos, ela sentada e ou igual aqui, ajoelhada, e observando sempre quem faz a segurança são os próprios alunos, para ter autonomia no futuro. Aí tem o bozu, que pode ser usado também dos dois lados, tanto a parte oval para baixo, como a parte reta para baixo. E eles estão fazendo a sua segurança. Pode passar para a terceira aula. Então, na terceira aula, a gente usou um material que é o carrinho de mão, que também vai dar vertigem de acordo com a velocidade, o patinete e o skate. Passa, Fernanda. Então, como a gente não tinha utilizado ainda o skate de uma sequência didática só para o skate, a gente optou utilizar o skate sentado, tá? O patinete e o carrinho de mão. O carrinho de mão a gente utilizou como forma de consumir esse objeto, tá? Ele estava lá, e fazia parte da realidade das crianças. Então, a gente utilizou esse carrinho de mão. Aí, nessa avaliação dessa aula, outra aluna falou que preferiu o patinete, porque o patinete ele tinha mais segurança do que o skate. Então, a gente pode perceber que a gente já vai colocando algumas preferências dos alunos. Pode passar. A nossa terceira aula tinha o slackline, a falsa baiana, um bloco de aventura, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que é, e a ponte suspensa de corda. Pode passar, Fernanda. Então, primeiramente, a gente voltou para essa quadra. A outra aula foi feita no pátio, mostrando que a aula podia ser feita em vários espaços. Mostramos o objetivo das aulas. Mostrei também como se monta a falsa baiana, o slackline, principalmente o slackline, para ter a segurança, ver onde que vai se montar, para do risco de queda, de rompimento da fita e a catraca ser lançada em cima de um aluno, tá? Então, na primeira foto tem a falsa baiana, que pode ser um substituto mais ou menos do slackline, tá? Que temos, a gente colocou uma corda em cima, onde ele mesmo fazia a sua segurança. Na segunda foto, a gente colocou slackline, mas aí quem fazia a segurança eram os próprios alunos. Na terceira foto, tinha o slackline com a bordolete em cima e uma corda superior, onde o aluno mesmo fazia a sua segurança. Pode passar. Fernanda. Passou.
Então, nessa aula, a gente teve uma aluna que ela falava que tinha medo de altura, que ela não ia subir no slackline nem na fossa baiana. Então, eu peguei esse banco de reserva, e coloquei ela em cima e falei para ela pular. Para você ver, ela pulou para cima, não para baixo. Então, ela subiu a altura e caiu. Então, desse modo, ela percebeu que ela poderia subir no slackline, na fossa baiana, porque não tinha altura o suficiente para ela cair. Pode passar. Aqui são os blocos de aventura, são os bloquinhos que tinha na sala de recurso, lá da minha escola, que estava sendo jogado. Então, a gente enfileirou um bloquinho, formando uma ponte, e para a gente ter uma percepção diferenciada, a gente fez ele sem a venda no olho, e a gente fez com a venda no olho, para estimular a parte sensorial da visão, que a vertigem tem 3 partes fisiológicas que dá a vertigem: a visão, a somatosensorial e a vestibular. Esses mesmos bloquinhos, eu coloquei no interior dele a corda, 2 cordas, fixei na pilastra da quadra e fiz uma ponte suspensa. Pode passar, Fernanda. Não passou. Passou. Aí, eu estou em outra escola, onde eu faço... Essa escola é em Barra Mansa, tá? Esses alunos são do ensino infantil. É possível fazer aventura no ensino infantil, tá? Então, aqui a gente fez um carrinho de rolimã, tá? Onde as crianças descem aqui pelo pátio. Eu não tenho espaço, eu só tenho um corredor e um pequeno pátio para eu fazer minhas aulas, então eu não tenho local. Então, a gente faz da melhor forma, da onde que a gente pode fazer. Introduzi na educação infantil a bicicleta, mas a bicicleta que eu tirei o pedal, não existe pedal, então a criança ela tem que empurrar a bicicleta para sentir a velocidade. A terceira figura é um slackline fixo. Isso daqui é uma barra da minha grade, que tinha aqui, que ela tinha se rompido. Eu coloquei naqueles toquinhos da minha sequência didática. Então, formei um slackline fixo aqui para ter a sensação da vertigem. E sempre o aluno mesmo fazendo a sua segurança, para ter autonomia para o futuro. Pode passar. Nesse corredor, eu fabriquei um muro de escalada, tá? Esse muro de escalada aqui não é agarras convencionais. Aqui era um lugar degradado da escola, onde não tinha nada. E esse muro aqui, a gente pegou o resto de materiais que foi demolido aqui desse corredor, e a gente fez as nossas agarras de madeira. Aqui são alunos do ensino infantil, que estão só fazendo sua escalada. A gente preferiu fazer a escalada na forma horizontal, onde que a gente não precisa de material de segurança, apenas o colchão embaixo. Aqui é outra prática de aventura, a gente fez o skate, ele está andando deitado, tá? Porque a gente prefere fazer a experienciação deitado por causa do risco calculado. Pode passar. Aqui está meu Instagram. Lá no meu Instagram tem várias outras possibilidades de prática de aventura, tá? Quem quiser entrar lá e dar uma olhada, dar uma curtida, a gente tá lá. E é isso aí, eu trouxe daí para vocês. Aí tem uma referência bibliográfica que tem aí depois vocês vão ter possibilidade de encontrar. Passo a palavra para o Cássio.
Cássio também me ajudou na montagem lá da minha sequência didática, agradeço ele. Olá, boa noite. Como é que tá meu áudio aí? Tudo certinho? Tá ok, Cássio. Tá beleza. Beleza. Então, vamos lá, galera. Vou tentar manter aí o nível da qualidade aí que vocês começaram desde o início. Primeiro, agradecer, né, pelo convite de estar aqui presente com vocês, né, Tayane, Fernanda, Evandro, e aí os demais aí que estão presentes nessa sala virtual. Né? Eu cheguei recentemente ao grupo, né, e aí até por convite do Evandro, né, onde vocês iam começar a discutir a temática aventura, e eu, como um entusiasta da aventura, né, e aí estou aqui tentando contribuir da melhor forma possível. Então, assim, meu nome é Cássio, né, eu sou aluno do programa de pós-graduação da UFRJ, né, no doutorado em Educação Física, atuo como professor no Centro Universitário de Volta Redonda, né, onde fiz o meu mestrado também, e no meu mestrado a gente montou um material didático, né, em vídeo, né, e aí trabalhando com o que a gente acreditava naquele momento, né, a gente chamou de pedagogia do risco, os professores que queiram, né, desenvolver a prática de montanhismo na educação física escolar. Né? Então, o meu produto foi específico para os alunos do ensino médio, e aí nós aplicamos esse produto e validamos, né, com os alunos do Instituto Federal do Campus Volta Redonda, os alunos de automação industrial. E atuo no Instituto Federal hoje, né, como colaborador no projeto de pesquisa, onde está discutindo a questão da ansiedade e depressão e as práticas de aventura, né, um projeto de extensão, e também como docente na Prefeitura do Rio de Janeiro. Né. Eu sou professor da 11ª CRE, né, atuo no Ilha do Governador, e também no Instituto Educacional Porto Real, né, que é uma cidade, eu sou de Volta Redonda, né, que é uma cidade que a gente tem próxima aqui de Volta Redonda, entre Volta Redonda e Resende, né, uma cidade pequena, de 15 mil habitantes, né, uma colônia italiana, né, aqui próximo da gente. Pode passar aí. E aí, a princípio, né, eu tentei trazer aqui algumas fotos, então eu fui tentando diversificar, né, entendendo que a gente traz recortes com as fotos, né, mas ficaria muito extenso de falar, né, de todas as sequências didáticas que estão contidas cada foto. Né? Então, assim, olhar de uma forma diferenciada para esse espaço escolar e até para fora desse espaço da escola, né, faz parte da gente, quando a gente quer, né, vislumbrar a questão das práticas de aventura. Então, assim, o parkour, o skate, o mergulho, né, o stand-up, e aí o surf e o caiaque, né, de forma virtual. Né, então, os próprios jogos de vertigem, como o Evandro colocou aí, o slackline, o rapel. Então, até pegando o gancho que o Evandro falou, né, é a gente tentar fazer o melhor que a gente pode, né, dentro das condições que a gente tem, né, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda, né, como diz o professor Mário Sérgio Cortella. Então, assim, as nossas práticas, elas caminham nesse sentido, né, não existe como a gente pegar uma prática e uma sequência didática e querer replicar ela, né, friamente em espaços que são distintos, né, porque cada espaço, né, cada realidade, né, vai construir essa intervenção que vai ser tão peculiar. Pode passar aí. E aí um pouco daqui, até para pegar de gancho que o Evandro veio falando acima, né, sobre a questão da vertigem, que é uma preposição que a gente, a partir dos jogos, né, que são classificados pelo Caloá, né, a gente tenta trazer isso como pano de fundo para poder
vislumbrar essas práticas nos anos iniciais na educação infantil. Né? Nesse caso aqui é uma prática que eu estou trabalhando em equilibração, né? Mais como pano de fundo a vertigem. Né? Os alunos caminhando na linha, caminhando em cima da corda do chão, né? A falsa baiana montada na grade da quadra, a falsa baiana montada, né, na trave. E aí, como a Fernanda falou, né, e a Tayane, também a questão de como que a gente pode gerenciar o risco, né, dentro dessas práticas. Então, fazer a leitura, né, desse lugar, né, de ensino-aprendizagem faz parte para a gente poder mitigar a questão da possibilidade de acontecer algum tipo de acidente, mesmo se tratando de atividades mais simples, né, ou de atividades que são, né, um pouco mais complexas. Pode passar. Nessa outra experiência aqui, né, eu trago um pouco dessas técnicas verticais, agora com os anos finais, né, os alunos do 9º ano. Nessa primeira aula, eu uso, né, como parte dessa introdução teórica o próprio material que nós criamos, né, lá em 2014, que fala sobre a prática de montanhismo e risco calculado, né, até para poder discutir essa questão do risco e perigo, né, como que isso se configura dentro das práticas. E interessante que esses alunos tiveram a oportunidade de apresentar essa sequência didática em um seminário, e muitos conceitos relacionados a isso que eu achei que tinha passado um pouco batido, né, e eles trouxeram isso na apresentação, né, então isso foi bem interessante. Pode passar. Então, nessa outra sequência, na sequência, né, dessa mesma atividade aí, nessa aula, né, eu chamo de apresentação dos equipamentos, né, então, esse caminhar pela aventura também eu acho que a gente tem que se organizar enquanto aonde eu quero chegar, né, com a aventura, e aí se organizar, porque eu acredito que a gente não precisa fazer só experimentação, né? Então, assim, os alunos também, eles podem aprender a fazer, e a partir disso a gente pode problematizar uma série de outras questões com eles, né? Principalmente da gente estar frequentando outros espaços fora da escola e conseguir problematizar, né, socialmente isso, e é o que a gente tem como preposição nessa sequência didática, que ela ainda está em curso. Eu tentei trazer coisas que aconteceram nesses últimos anos agora, coisas recentes que a gente está trabalhando para poder ficar bem atual. Pode passar. Nessa sequência aí, né, eles aprendem a fazer alguns nós, né? Então, a gente tem essa dinâmica dentro da aula. Pode passar. E aí a parte de equalização e backup, né? Então a gente está dentro do auditório da escola, então eu improvisei dentro do que eu tinha lá, para que eles pudessem fazer, né? Lá no produto, né, quem quiser acessar isso depois, está disponível lá no YouTube, né? Então existe um princípio físico-matemático que sustenta a questão da angulação, né? Então, na medida do possível, né, quando os outros professores conseguem chegar junto com a gente também para poder enriquecer essa prática, né, a gente consegue estender um pouco, né, esse conhecimento, né, para outros saberes, e é um pouco do que eu vou falar depois na próxima sequência didática que eu vou mostrar, que fala especificamente do ensino médio. Pode passar. Nessa outra aula, né, continuando aí a questão da utilização dos equipamentos, capacete, pode passar. Utilização da cadeirinha. Então, assim, a gente consegue, é muito interessante que até o Evandro fala sobre isso no trabalho dele, né, assim, a gente consegue improvisar, né, a gente consegue usar material alternativo, né, mas esse material alternativo, ele não precisa ser gambiarra, né? Então, existe um significado, né? Até porque o trabalho do Renato e do Felipe lá fala sobre a questão da pedagogia da sucata, né? Então, a gente fala empiricamente isso sobre endeusamento improvisado.
né? Então, existe um sentido e significado a partir da construção desses materiais, só que também, principalmente, né, no finalzinho dos anos finais no ensino médio, né, a gente consegue dar aí isso fica um pouco mais significativo quando a gente consegue, né, extrapolar um pouco essa questão dos materiais, até para que isso tenha um potencial emancipatório, né, a partir das aulas. Pode passar. E aqui percebam que, trabalhando essa temática aí das técnicas verticais, né, dentro das práticas de aventura, né, eu estou trabalhando o rapel, mas em nenhum momento eu tirei eles do chão, né? Então, eles ainda estão fazendo, agora nesse momento aqui, a equalização que eles aprenderam lá dentro, aqui fora, nessa área externa da escola, né, estão utilizando os equipamentos novamente, estão montando a via de descida, e aí, lá atrás, percebam que nessa primeira foto, né, as duas meninas que estão atrás, elas estão fazendo a questão da segurança, que é uma parte dentro desse procedimento, né, que a intenção é que, posteriormente, eles ainda vão chegar no momento que eu vou tirá-los do chão, né? Mas toda essa experiência, né, até aqui, né, isso foi muito rico para eles, e a gente conseguiu problematizar várias questões aí, né, sem precisar tirá-los do chão. Pode passar. Nessa outra aula, né, eu já começo a fazer um pouco disso com eles, né, então percebo que a gente está construindo de forma coletiva, né, então, assim, eu trago um pouco, né, dessa questão do risco calculado novamente, né, de como que a gente vai, como que vai ser a preposição da atividade, aí eu construo isso junto com eles, né, para que a gente consiga brincar na tirolesa, tá? E como essa sequência didática ela está em curso, né, as próximas aulas agora, elas se configuram, né, a partir de uma saída, né, e a gente vai fazer duas inserções, né, uma inserção que é numa área próxima ao Morro do Dendê, que é a comunidade que eu atendo lá, né, Dendê, Praia da Rosa, Parque Royal e Novo Barbante, e depois a gente também vai fazer uma inserção no Morro da Urca, né, e aí nesse momento o professor de História, ele, né, se aproxima dessas práticas e a gente consegue também trazer algumas discussões, né, de organização desses espaços sociais, né. Então, a partir dessa inserção, a gente vai trazer aí alguns temas para que a gente possa também discutir isso dentro das aulas. Pode passar. E aí essa professora que trabalha comigo lá na escola, né, minha companheira de trabalho, aí percebam que os alunos, né, estão colocando equipamento, explicando como que funciona, né, operando a atividade propriamente dita ali, né, para que a professora possa, né, descer lá na tirolesa que nós montamos na aula. Pode passar. E aí, essa foto fica no Pico da Pedra Selada, né, aqui em Visconde de Mauá, né, que é um distrito da cidade de Resende, que é próximo a Porto Real. Então, essa foto foi a primeira atividade externa que eu consegui fazer com os alunos do ensino médio, né. Essa foto é uma foto de 2008, e aí pode passar, Fernando. E aí essa foto é uma foto lá na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, né, num ponto, né, de um dos pontos, né, existem vários roteiros lá em cima, e esse especificamente é a base das prateleiras, né, que é o terceiro ponto mais alto lá do Parque Nacional do Itatiaia. Pode passar. E eu trouxe essa foto aqui, né, para falar um pouco mais especificamente sobre ela, né. Então a gente tem aí o Pico das Agulhas Negras ao fundo, né. Então essa atividade foi a nossa última atividade do ano passado, onde nós temos lá na escola hoje, né, um projeto intitulado Projeto Multidisciplinar de Educação, né. Pode passar, Fernando. Então, na verdade, esse projeto ele abarca algumas disciplinas na escola, né. Esse movimento ele começa com a educação física, né, lá em 2008,
e aí ele vai se ampliando, né, no decorrer do processo, né, então já são quase 17 anos que eu estou na escola, e hoje ele funciona dentro dos componentes curriculares de Educação Física, História, Geografia, Biologia, Matemática, Filosofia e Sociologia. Os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, eles se dividem por afinidade nas turmas, e nós fazemos o sorteio das disciplinas, né? Então, os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro, eles vão formar o grande grupo de Educação Física ou de História e Geografia, e o professor ele passa a ser o orientador, né, desses alunos. Então, a visita técnica, né, que é o que nós chamamos essa saída lá na escola, ela é uma etapa do processo. Então, nós temos 3 saídas durante um ano, e aí dentro a gente tenta discutir a temática ambiental dentro desse processo, mas também a gente traz questões específicas do componente curricular, né? Então, quando a gente traz uma problemática ambiental, a gente, de certa forma, tenta transversalizar isso, né, para que a gente possa desenvolver isso de forma coesa, né, nessa ação pedagógica. Só que também a gente também traz alguns conteúdos que são específicos do próprio componente curricular, para poder, na verdade, trabalhar isso de uma forma diferente, né? Não só dentro de sala de aula. Pode passar. E aí, um pouco do que eu estou mostrando aqui dessa sequência didática, esse material foi um material que foi produzido pelos alunos, né, do componente curricular Educação Física, né, na intenção de cumprir, né, essa visita técnica, né, à parte alta do Parque Nacional do Itatiaia. E aí eu trouxe uma proposta de trabalho para eles, né, porque discutir exercício físico e atividade física também está dentro do nosso plano de curso, né, da Educação Física, como unidade de ensino, de discutir a questão da individualidade biológica, né, através da prática de atividade e exercício físico. E a gente construiu esse processo, né, para a gente poder apresentar isso depois, que é a última parte, né, dessa intervenção, que é quando os alunos eles utilizam a visita técnica para poder trabalhar nessas questões dos trabalhos que são desenvolvidos nas disciplinas, né, de coletar esses dados, e posteriormente a gente tem um dia de apresentação de seminário, né, onde a escola, nesse dia, ela para e ela funciona especificamente para isso, né. Nesse primeiro momento onde eles chegam até a hora do recreio, eles vão terminar de fazer o ajuste, né, de organizar esse trabalho, fazer os testes lá e tal, e depois do recreio, nesse seminário acontece, né, e aí a gente já chama os alunos do nono ano também para poder eles assistirem o seminário, né, então isso acaba sendo como um movimento muito bacana que a gente conseguiu construir no ensino médio, né, que o grande anseio, né, dos alunos lá no ensino fundamental é chegar no ensino médio para poder participar do PME. Pode passar. Então, nesse grupo específico de educação física, né, nós tínhamos ali 10 componentes, né, então nós dividimos ali entre alguns alunos que iam servir como a nossa amostra da nossa problemática de pesquisa e outros que iam auxiliar aí no processo de produção de dados. Pode passar. Então, a princípio, eu sugeri que fosse feita uma revisão de literatura, né, eu elenquei alguns artigos lá para que eles pudessem ler, fazer um entendimento e a gente apresentar isso posteriormente, né, onde eu coloquei, né, como 3 questões ali norteadoras dos artigos, que era a questão do treinamento esportivo, né, porque aí o treinamento esportivo traz a questão da história do treinamento esportivo, como que isso surgiu, quais são os princípios científicos do treinamento esportivo, e dentre eles o princípio da individualidade biológica, que é o que a gente queria discutir, né, a questão da estimativa de frequência cardíaca, né, que era também o que a gente ia utilizar para tentar, né, produzir os nossos dados lá,
Então, para falar sobre frequência cardíaca máxima, né, percentual de frequência cardíaca para treino, qual é a relação da frequência cardíaca estimada através de algumas equações matemáticas e o que a gente tem de captação direta, né, é feito através de testes. E aí, os 3 trabalhos eles se configuravam a partir disso, para que a gente pudesse montar o nosso escopo metodológico para conseguir, né, coletar, produzir os nossos dados lá na nossa visita técnica e posteriormente apresentar isso. Pode passar. Então, o que a gente usou especificamente ali foi a trilha, né, lá na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, né, base do Pico das Agulhas Negras, né, que é uma trilha relativamente moderada. A gente usou um aplicativo de GPS, o Wikiloc, que é um aplicativo que é específico para esse tipo de atividade, até para que a gente pudesse fazer uma aproximação anterior de como seria esse percurso. E a gente usou esse aplicativo lá também para poder mapear o percurso, né? Um aplicativo grátis que a gente consegue baixar em qualquer celular. E, por fim, eles conseguiram, né, emprestado numa academia lá da cidade, alguns frequencímetros, né? Esse frequencímetro FT1 da marca Polar, onde a gente usou para poder fazer essa verificação da frequência cardíaca, que é o que a gente iria utilizar lá para poder falar da individualidade biológica. Então, esse aparelho ele consegue dar a frequência cardíaca de repouso, né, a média e o pico de frequência, que é o que a gente iria precisar para poder montar o nosso esquema lá de coleta. Pode passar. Então, o frequencímetro é esse, né? Esse aqui é um print das informações que o aplicativo traz para a gente. A gente consegue mapear a trilha sem a necessidade de internet, não só através do GPS. Então, te dá algumas informações aí sobre distância, elevação, tempo, né? E a gente conseguiu, né, cruzar esses dados aí com, de fato, o que a gente conseguiu apreender lá na nossa coleta. Pode passar. E o que a gente utilizou, né, como referência foi o cálculo da frequência cardíaca de reserva. Né? A frequência cardíaca de reserva, ela utiliza a frequência cardíaca de repouso também como parâmetro para prescrição. Né? Então, geralmente, o que acontece na prática seria estabelecer um percentual a partir da máxima. Né? Então, a gente usa até essa referência aqui, que é muito usada na literatura, que estava pressuposta no artigo, que é 220 menos a idade, para a gente poder estimar a frequência cardíaca máxima, só que quando a gente estabelece um percentual da máxima, pensando só dentro da lógica matemática, a gente desconsidera que existe uma frequência cardíaca de repouso. Né? Então, como a gente aplicar esse percentual a partir do repouso, porque o coração começa a bater do zero. Né? Então, a gente usou o cálculo da frequência cardíaca de reserva, usamos 220 menos a idade para poder estimar a máxima, né, já que a gente não tem referência de nenhum tipo de teste, para poder diminuir a margem de erro. Como essa frequência ela é utilizada para poder prescrever algum tipo de atividade, o nosso objetivo lá não era fazer nenhum tipo de prescrição, pode passar. Então, eles tiveram que fazer um ajuste dessa fórmula para que ela pudesse atender o nosso estudo, né? Então, a gente foi feita uma aproximação lá com a professora de matemática da escola, né, para que a gente pudesse fazer esse ajuste da fórmula, na intenção de saber, a partir do pico máximo e da média, né, que é o que o frequencímetro dava para a gente em valores absolutos, o quanto que isso representava de intensidade para cada um indivíduo. Né? Então, dentro do possível, eles caminharam juntos, pararam ao mesmo tempo. É lógico que a intenção aqui não é trazer uma coleta de dados a partir da fisiologia do exercício, mas é que a gente pudesse problematizar uma intervenção pedagógica. Né? Então, pode passar, Fernando. Tanto que não existe tratamento estatístico, né, para os dados, existe só um gráfico que eles montaram a partir dessas informações para poder identificar, em relação a percentual, o quanto que isso representou para cada um, né? Em relação à média do percurso e ao pico máximo desse percurso. Pode passar.
E aí eles trouxeram, né, a partir do que a gente conseguiu coletar de informações lá, com a literatura que eles tiveram acesso, né, a gente começou a discutir isso em sala de aula, né, do que poderia interferir sobre a questão dessas respostas que foram, né, distintas entre esses indivíduos. Então, assim, composição corporal, genética, nível de condicionamento físico, histórico de vida, né, histórico médico, né, outras características foram levantadas lá para a gente poder entender por que as pessoas vão responder de forma diferente aos mesmos estímulos, né? Então, algumas variáveis fisiológicas, né, foram também levantadas, né, por eles lá, para a gente poder entender. Então, esse trabalho ele foi apresentado também no CBAA, então, assim, o texto completo vai sair nos anais. E aí, de como a gente discutiu isso, né, isso vai está contido lá no texto, pode passar. E aí, engraçado, que é bacana o que eles trouxeram aqui, né, pode passar também. Deixa eu problematizar. E que eles trazem lá nas considerações, né, falando explicando, né, sobre a questão dessas variáveis fisiológicas, como que isso se configurou a partir da percepção de cada um ali, né, e eu destaquei aqui, né, se eles colocam, além de frases como eu cansei tanto, por que ele não, né, essas questões ficam esclarecidas de certa forma, né, auxiliando, né, palavras deles, né, nos auxiliando no inteiro entendimento do tema, né. Então, é uma forma que a gente encontrou, dentro dessa sequência didática, discutir, né, uma unidade temática que está contida dentro do nosso plano de curso do ensino médio, e também problematizar aí a questão do exercício físico, da atividade física, né, até no sentido de trazer um pouco de autonomia, né, para eles, enquanto praticantes de atividade física e exercício físico, né, para que eles tenham o mínimo de conhecimento para poder fazer um monitoramento, né, e consigam interpretar alguns dados que esses vários aplicativos trazem, né, e não precisam frequentar um local privado e pago, né, para que isso possa ser desenvolvido. Pode passar. E aí, um pouco que veio até lá na nossa introdução do trabalho, que como um dos norteadores do nosso estudo, que foi o pensamento complexo, né, do Edgar Morin, né, que ele fala que o indivíduo ele não é só corporal sinestésico, não é só biológico, né, que, na verdade, o nosso cotidiano, né, ele é multi e também interdisciplinar, né, e aí eu coloco aqui palavras minhas na conclusão dos trabalhos deles, que é preciso a gente reagrupar esses saberes, né, para buscar a compreensão do universo, né, onde eles não tiveram aula de história, mas a gente estudou um pouco de história, né, eles não tiveram aula de matemática, mas a gente trouxe um pouco disso também, né, então como que a gente consegue colocar isso dentro de um enredo aí para poder, né, compreender, de certa forma, esse cotidiano escolar. Pode passar. Pode passar novamente. E aí, uma experiência que eu tive recentemente, né, no curso de graduação, né, foi que o Guilherme, né, que sofreu um acidente, né, antes da pandemia e teve que amputar uma perna, e aí, assim, ele me possibilitou momentos muito ricos, né, e muito felizes, né, onde a gente conseguiu que o Guilherme participasse, né, de todas as práticas que eram preposições da disciplina hoje intitulada Práticas Corporais de Aventura, aqui no curso de Educação Física do Unifor, né. Então, assim, foi o próprio depoimento pessoal dele, né, de ter conseguido cumprir isso com os amigos, de participar, né, e aí fazendo esse contraponto com palavras muito duras que ele sofreu, né, que as pessoas acabam sendo muito cruéis, ou às vezes falam sem perceber, né, quando ele sofreu um acidente. Então a gente conseguiu conquistar o Morro do Couto, lá no Parque Nacional do Itatiaia, que é o segundo ponto mais alto do parque,
né? Fizemos o rapel, o mergulho, o stand-up, então várias práticas que estavam contidas dentro dessa sequência didática, né, pressuposta pela disciplina, né, ele também conseguiu participar efetivamente dessas práticas. Pode passar. E para encerrar, né, queria trazer um pouco aqui de 2 projetos que estão em andamento, né. O primeiro é sobre a cadeira Juliette, né, que essa cadeira ela foi criada, né, para que pessoas com dificuldade de locomoção possam acessar as trilhas, e aí a Prefeitura de Volta Redonda ela adquiriu algumas cadeiras, e a gente está montando aí um piloto para que essa cadeira seja utilizada dentro do horto, né, aqui da cidade de Volta Redonda. Então, a gente já fizemos uma primeira inserção lá, né, com alguns cadeirantes. Então, o depoimento foi muito bacana, que lá, na verdade, existe um muro, né, e com esse muro o cadeirante não consegue acessar onde ficam os animais ali no horto, né. E como essa cadeira é um pouco mais alta, né, ele falou que foi a primeira vez que ele conseguiu ir no horto e conseguiu visualizar, de fato, tudo que tem lá. Então, existem algumas trilhas de fácil acesso, né, a gente vai montar, e dentro desse cronograma existem algumas inserções lá, para que a gente monte uma orientação, né, para que as pessoas possam chegar lá no horto, solicitar a cadeira e utilizá-las, né, de forma livre. Né. E também existe aqui na região um grupo que se chama Trilhas da Solidariedade, que é onde eles fazem alguns eventos beneficentes e também relacionados à prática de aventura de um modo geral. Né. Então, eles têm dado suporte a uma escola aqui de Volta Redonda, que é a Escola Hilton Rocha, né, que é uma escola, né, que funciona especificamente para pessoas com deficiência, e também o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado da Prefeitura de Barra Mansa, né. Então, a gente está também com o movimento aí da elaboração, né, dessa atividade para pessoas cegas, né, tanto de trilhas e também da prática de rapel para essas pessoas. Pode passar. E aí, lá no YouTube, né, tem um canal lá com o meu nome, que tem, na verdade, são poucos vídeos, né, que um é desse material que nós fizemos no mestrado, que foi o material didático para a prática de montanhismo no ensino médio. A gente também tem um material falando sobre a questão da educação ambiental slackline, né, alguma coisa falando também de mergulho. E esse Instagram, que é o Calango da Montanha, é o Instagram que eu uso como portfólio, né? Então, existem várias práticas lá que são desenvolvidas na escola e também no ensino superior, e aí eu tento ir alimentar lá um pouquinho com um pouco do que a gente desenvolve aqui nas práticas. Pode passar. Beleza, galera, fechou. Acho que eu consegui dar uma acelerada aí e poder terminar antes das 21h. Pessoal, tem bastante coisa, né, para a gente trazer sobre as práticas corporais de aventura, atividade de aventura, práticas de aventura, enfim. Então, não sei se a gente conseguiu alcançar, mas a gente trouxe aqui várias possibilidades, né? Entendendo que isso não é uma receita, mas que são possibilidades para a gente entender que é possível aplicar, é possível levar isso, né, para a nossa escola, para o chão da quadra, para o chão da escola, para fora da escola, né? Por que não alcançar os muros fora da escola? E eu não sei se ficou alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Eu sei que a gente está bem apertado com o horário, mas a gente está encerrando hoje, então eu acho que a gente pode reservar uns minutinhos, caso vocês possam, caso vocês queiram, né, para que a gente possa finalizar aqui. Enfim, que vocês quiserem, está aberto a fala. E agradecer, né, a oportunidade de estar nesse momento, agradecer a Fernanda, Evandro, Cássio, pelas contribuições que vocês trouxeram.
Acho que todo mundo dormiu. A gente precisa botar da próxima vez uma atividade prática, entendeu? Para sentir adrenalina assim e não dar sono, porque eu sei que 9 horas da noite, depois de trabalhar, né, é complicado. Joana está acordada. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, mas assim, depois eu converso em off, porque eu preciso me aprofundar, Cássio, nessa sua experiência. Eu tô aqui babando de verdade, porque eu já levei algumas propostas, enfim, sobre treinamento desportivo lá para a escola, também com essa mesma pegada sua aí, né, deles entenderem o corpo deles, como funciona e tal. Eu estou muito encantada com essa história, e aí eu estou aqui bolando altos... Mas depois eu converso com você pessoalmente. Queria entender melhor como é que você desenvolveu esse trabalho, como é que você conseguiu essa entrada, como é que, sabe, assim? Mas aí depois eu converso com você. Gente, só parabenizar vocês mesmos, vocês 4, assim, arrasaram, fecharam brilhantemente aí o nosso evento. Muito orgulhosa de fazer parte desse grupo tão potente. E muito feliz, né, de tantas pessoas terem apostado aí na gente para essa formação. E quem sabe aí não deixa um gostinho de quero mais. Mas parabéns para vocês. Só para poder acrescentar, assim, que quando a gente mostra a prática, a gente quer mostrar só o glamour, né? A gente, mostra só o que deu certo, né? Mas isso, assim, é muita luta, né? Para que a gente consiga, de fato, desenvolver isso. E isso, assim, eu trago como uma questão pessoal também, né? Então, assim, a gente quer trabalhar partindo dessa questão da experiência aí do La Roça, que a gente tenta trazer isso para os alunos, mas a gente também quer trazer isso para a gente, como professor, né? E aí, assim, uma coisa que me tocou bastante foi o que o Evandro falou, né, para a gente, né, a questão de quando ele montou o produto dele lá, né? Então, assim, essa aproximação que ele fez com a Aventura foi por conta do mestrado. E como que isso transformou ele pessoalmente, enquanto professor. Né? Não só no contexto da aventura, né, mas isso possibilitou ele repensar as outras práticas que ele se desenvolvia dentro da escola também. Né? Quando a gente começa a fazer isso lá atrás, e alguns sentimentos, né, algumas questões que vão surgindo naturalmente quando a gente tira esses alunos da escola, né, e aí o ensino médio é uma demanda muito específica, né? Quando eu chego no ensino médio para dar aula, né, eu me deparo com uma série de conflitos, né, dos adolescentes. Então, se repensar pedagógico para que esse cara queira participar da sua aula, né, e aí quando isso começa a surgir, eu falo assim, lá na quadra a gente fica brigando por tanta coisa, né, e aqui as coisas surgem naturalmente. Então, é uma atividade que tem um potencial bacana dentro da escola, porque eu também não vim da aventura, eu sou do handball. Né? Então, eu não tenho nem biotipo de escalador, né? Eu fui escalar uma vez, quebrei as pedras lá, o pessoal brigou comigo por causa do peso, né? Então, assim, então eu comecei essa aproximação que eu tive no estágio, dentro da unidade do SESC lá em Barra Mansa, né? Então eu comecei a repensar isso e a pedagogizar para que eu pudesse levar isso, né, para a escola. E aí o planejamento é a longo prazo mesmo, né? Então, assim, só no Instituto Educacional Porto Real são quase 17 anos lá. Então, assim, isso possibilita hoje você ter um plano de curso, de fato, que você acredite na proposta dele, né? E aí, o que possibilita a gente fazer, e eu sempre falo isso com os alunos, o que possibilita a gente fazer o que a gente faz são eles. Então, assim, o tempo todo eu elogio demais o comportamento, né, a postura deles. Então, assim, nunca tive nenhum tipo de problema de comportamento com esses alunos fora da escola, né? Mas isso tem que ser construído como ação pedagógica, senão a gente vira tio de discussão, e aí a gente perde a referência. Então, isso é apresentado como uma proposta didática e a gente constrói isso coletivamente com eles, né? Isso não está solto. E aí, quando a gente chega no início para começar a organizar a nossa intervenção, eles, na verdade, falam onde eles querem ir. Eles começam a dar vários palpites lá de querer organizar do jeito deles, né? E alguns professores acham ruim isso. Mas esses alunos estão querendo mudar tal. Eu falo assim, brother, não encara isso como sendo um problema. Isso é pertencimento. E, de fato, eles querem fazer intervenção porque eles se sentem parte disso. E tudo que eles falam tem que ser levado em consideração, né? Então, a construção tem que ser coletiva. Não pode ser de cima para baixo. É por isso que a gente tem essa potência que é o projeto lá hoje. Porque a construção é coletiva. Todo mundo do mesmo patamar.
Maravilhoso. Tá bom. Outro ponto que surgiu aí nas perguntas foi a questão do material e a falta de estrutura que a gente tem. Quem vê nosso material, construído durante anos para materiais. Alô? Travou, agora voltou, mas tinha travado. Você falou Então, sobre materiais. Material, a gente tem um material, não foi de um dia para o outro que a gente tem esse acervo de material. A gente foi construindo durante os anos. Então, a gente vai comprando um slackline, uma cadeirinha, um skate, a gente aproveita um skate. E a questão da sucata, todo mundo quer trabalhar com material original. É o sonho de todo mundo, mas não é possível dentro de uma escola pública, às vezes a gente tem o material original, então a gente tem que usar do consumo de setor, usar nossas táticas para a gente poder introduzir a aventura dentro da escola. Às vezes eu tenho um corredor para trabalhar, e eu tenho que trabalhar nesse corredor. Mas eu não posso deixar meu aluno sem a experiência das aulas. Pessoal, em função da hora, não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, mas vocês têm os nossos contatos, né? Que isso seja um momento de outras partilhas, né? De ganhos para outras partilhas, outras trocas, né? Efetivamente mais trocas. E a gente tem aí, finalizando, a gente ainda tem sorteio hoje. Então aí, Paula